Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem na correria danada, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Dando um jeito de resolver tudo, né? Enfrentando os problemas de sempre, faltou luz em casa, aquelas coisas de sempre. Aí falta luz, o computador tem que desliga e depois tem que ver as coisas para pôr para funcionar, né? Ai, ai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou às voltas aí com as atividades, né? Eu estou começando a fazer uns testes para, vamos dizer, organizar uma coisa diferente, né? Que é uma comunidade no WhatsApp para eu poder colocar minhas mensagens em paz sem me preocupar com o limite que o pessoal do WhatsApp inventou, né? É uma coisa de doido, porque eu fico pensando, eu que não tenho quase nenhuma coisa, quase nenhuma mensagem, eles não dizem, não deixam pôr mais mensagem. Fico pensando como é que esse pessoal que vive de mandar mensagem faz, né? Porque eu não acredito que eles tenham tanto problema, assim, tão pouca mensagem assim. Vocês viram que chegou alguma coisa aqui? É Mozinho. Mozinho tá me socorrendo aqui, ó. Com um copo d'água. Põe aqui, ó. Copo d'água do G20 Social, o copo, tá? Aqui, ó. Não deu para tomar. Não deu para tomar o cafezinho para live, mas pelo menos a aguinha para live deu, né? Site da CNBB acabou de entrar, deixa eu ver se está no dia certo. Está no dia certo. Estamos indo bem por enquanto, né? De pouquinho em pouquinho a gente está indo, né? Já vi que eu também consegui entrar no ao vivo. É bom que eu vejo aqui, fica mais fácil às vezes de ler algumas pessoas. Eu estou aí esperando agora, daqui a mais um pouquinho a gente vai fazer a reflexão, né? E eu acho que esse texto é um texto provocativo, né? É um texto que vai chamar muita atenção, né? Porque, vamos dizer assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Algumas pessoas estão me perguntando, Bernardo, no ano a gente não devia estar lendo Mateus, você está lendo Lucas hoje. A leitura do Evangelho é mais característica nos domingos. Nos dias da semana, até Mateus com o Evangelho maior é muito comum, mas lembre-se que nós estamos no Advento, é um tempo forte, então ele tem as suas leituras próprias, tá?
Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. E agora, logo que eu estava começando a proclamar o Evangelho, o mozinho entrou. Boa noite, mozinho, paz e bem. Mas, Bernardo, sua esposa não está aí? Não, não está aqui, ela está lá na sala. Eu estou até ouvindo um pouquinho o celular dela. Sabe, pessoal, esse evangelho é um daqueles evangelhos que eu digo que muita gente varre para baixo do tapete. Por que varrem para baixo do tapete? Porque esse evangelho não corresponde ao que eles querem que você acredite. Tá? Esse evangelho, ele coloca em xeque aquilo que as pessoas falam. Por quê? Porque as pessoas querem te convencer que a pregação de Jesus é uma pregação para a glória. Não, porque é a vida da glória, é a vida da fama, é a vida do sucesso. Né? Aqueles que são ricos, poderosos, eles estão fazendo o que o Senhor quer que ele faça, por isso ele tem essas séries dessas bênçãos. Deus te deu isso por causa do seu testemunho, ou por aí vai. Mas é gozado, porque o que Jesus nos ensina é o oposto. E aqui, o que vós vedes? Pois eu vos digo que muitos profetas e reis queriam ver o que estáis vendo e não puderam ver. Observa que ele está falando reis. Reis são pessoas de poder, de força. Os profetas são aqueles homens e mulheres de fé que anunciavam o reino de Deus e não denunciavam o reino do mundo, os erros do mundo. Enquanto os profetas e as profetisas são pessoas que nos ensinam a seguir na fé e normalmente são perseguidos e vários mortos, os reis não são perseguidos nem mortos e são considerados pessoas muito especiais. Ué, Bernardo? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que os dois extremos queriam estar diante dele. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Ou seja, que os dois extremos queriam ter a felicidade de ver Jesus. Os profetas e as profetisas queriam ver Jesus porque eles esperavam o Messias. Eles tinham fé na libertação que o Messias traria. Os profetas, os nobres, os chefes das nações queriam o Messias, primeiro, para legitimar a sua posição, e segundo, como prêmio
Tem muita gente que entende a fé como uma disputa por um prêmio. Eu quero possuir a vida eterna, eu quero ganhar a vida eterna, como se a vida eterna fosse um prêmio, algo que você fizesse por merecer. Os profetas e as profetisas, eles não têm essa visão, eles têm uma visão de o reino é maravilhoso e eu quero anunciar o reino. O reino é muito bom, eu quero anunciar o reino para que as pessoas cheguem ao reino, para que elas não se percam no caminho. Por isso eu denuncio os erros do mundo. Então as pessoas que insistirem, elas vão ganhar o prêmio. Não, essa é a diferença mais importante. Não é um prêmio a ser conquistado, é uma graça que lhe foi dada. Essa é uma diferença marcante que as pessoas tendem a se esquecer. Oi, minha irmã Marli, parabéns pela Ana Lara, que bom ver você, que bom você está aqui, disse minha esposa para minha cunhada. Bem, mas tem uma outra parte aqui que o pessoal não gosta. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Sabe, essa era o início de uma oração comum entre os judeus naquela época. Eu te louvo, Deus, Senhor do céu e da terra. Jesus o chama de Pai. Acho que só Jesus chama Deus de Pai. Então, aqui ele fez a oração que todo judeu faz, mas com o seu toque. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. E aí logo depois, por que escondestes essas coisas dos sábios e dos inteligentes? Os sábios e os inteligentes eram as castas dominantes. De fato, os inteligentes, eu poderia dizer que são os fariseus, e os sábios são os mestres da lei. São também os assessores do rei, São os grandes da terra. Jesus fala, isso foi escondido deles e foi revelado aos pequeninos, revelados aos pobres, aos humildes. De fato, é interessante você pensar que Jesus, ao se encarnar, é revelado aos pastores humildes que estavam passando a noite longe de suas famílias, cuidando dos rebanhos. E foi saudado por magos vindos do Oriente. Não foi saudado por reis magos. Veja o Evangelho, foi saudado por magos. Estranho, né? Jesus não compactua com a realeza, Jesus não compactua com o status social da época. Pelo contrário, ele se revela aos pobres, aos pequenos, aos marginalizados. E aí é que o bicho pega. Porque quando a igreja da América Latina, a partir de Puebla e Medellín, faz a opção pelos pobres. Depois o pessoal deu uma aliviada, porque o pessoal ficou assim meio abalado com isso. Depois a opção preferencial pelos pobres, mas a opção que foi colocada foi a opção pelos pobres. Dom Pedro Casaldaglia uma vez falou sobre isso. A opção de Puebla e Medellín é pelos pobres, só que ficou muito pesado, então eles deram uma aliviada. A opção preferencial pelos pobres. Oi, Carmen, boa noite, paz e bem. E aí é que o pessoal ficou doido. E fica até hoje. O pessoal quer que, não, sabe como é que é? Deus, ele ama o rico faz muito bem à sociedade.
Ah, porque Deus, ele não discrimina ninguém. Claro que Deus não discrimina ninguém, mas ele tem uma preferência. E sabe, finalmente isso está ficando cada vez mais claro. E o Papa Leão XIV colocou o dedo na ferida, né? Dilexi te, a exortação, né, apostólica que ele publicou, né, parte escrita por Papa Francisco, parte escrita por ele, né, e que assim, deixando muito claro, né, ele fala claramente isso, que o Papa Francisco começou a escrever, mas eu terminei. E é dilexite, eu te amei, tu és pobre, fraca, mas eu te amei. Fala ele para a igreja de Filadélfia. Sabe, Deus ama os pobres. Ele tem uma opção pelos pobres, pelos frágeis, pelos fracos, pelos oprimidos, pelos miseráveis. Oi, Cadu, boa noite, paz e bem. Sabe, não adianta a gente negar isso. Não sei se vocês viram. Papa Leão XIV acabou de fazer um pronunciamento que é contra o uso da força para retirar o senhor Maduro do governo da Venezuela. Ah, Bernardo, mas o Maduro é um ditador. Não interessa. Não interessa. Para a doutrina social da igreja, os povos têm direito à sua autonomia. Só pode ser retirado do poder o senhor Maduro pelo povo da Venezuela. Por mais ninguém. Não gostou? Se converte, porque é isso que a igreja ensina, né? Paz e bem também, Cadu. Ou seja, a gente tem que entender isso. O uso da força é necessariamente errado e por isso é condenado. Do mesmo jeito que os papas, todos praticamente, já falaram sobre a necessidade de ser caridoso. Pelo menos de João 23 para cá, todos eles falaram. Até Papa João Paulo, o primeiro, que foi Papa por um mês, falou isso. Porque Deus ama os pobres. Deus tem uma opção pelos pobres. E não é à toa, não. É porque Deus é pobre. Se você ainda não entendeu isso, veja quando ele se encarnou no meio de nós. Sabe, pessoal, é impressionante. Nazaré era uma cidade periférica de Israel, que o pessoal dizia que nada, de lá nada sai de bom. Ele foi nascer em Belém, que hoje em dia é Palestina. Tá? E ele nasceu como um sem-teto. Ele nasceu num estábulo. O berço dele, quando o pessoal fala manjedoura, manjedoura é um coxo de comida, aquele negócio que você põe assim, que você põe a comida dos animais. Né? Ele mal nasceu, virou um refugiado. Ele foi refugiado para o Egito, por perseguição política. Graças a Deus, a passagem de Rafah não estava fechada, né? Porque se estivesse fechada, seria outra história, né? Ah, Bernardo, mas depois ele voltou. Voltou e viveu como filho de um carpinteiro, um trabalhador braçal. E quando ficou mais velho, foi expulso de sua cidade, ficou sem casa. Jesus, durante boa parte da sua vida pública, morava na rua, tá? Era um sem-teto também. Ora, se Deus quisesse ser rico, ele seria. Se Deus achasse que ser rico era importante, ele teria nascido.
numa família nobre, abastada. Pelo contrário, em toda a história da salvação, desde lá, dos primeiros patriarcas, Deus está do lado dos pobres. Por exemplo, tem um texto da Cacá Moretti, no eclesialidades.org, que ela fala de Abraão. E sabe, Abraão era chamado de hebreu. Hebreu é do outro lado do rio. É um termo usado de forma pejorativa para aqueles que são pequenos. Não é um termo usado para os grandes, para os poderosos. Ah, Bernardo, mas Isaac era filho de Abraão, Jacó também. Não? E por aí vai. Raros são os nobres na história da Bíblia. Bernardo, Saul, Davi, Salomão. Bom, Davi era pastor de ovelha, né? Saul de cabeça eu não me lembro. Mas são 3 reis. E detalhe, que coisa interessante, 3 exemplos de pecadores grandes, né? Agora você vê, por exemplo, Miqueias, Amós, Baruque, né? O próprio Sansão, Elias, Isaías, Miqueias, e por aí vai. Né? João Batista, Maria de Nazaré, José o carpinteiro, Pedro, André, Tiago e João, filhos de pescadores. Olha, nem da terra viviam. O pessoal aí, ó. Vocês notaram como Deus está ao lado dos pobres? Ele opta pelos pobres, ele prefere os pobres. A gente tem que parar de ficar dizendo que Deus quer a grandeza, quer a glória, quer a fama, quer a fortuna. Não, ele não quer. Isso não pode ser o seu objetivo de vida, porque isso não é o caminho de Deus. E aqui, porque sempre tem um engraçadinho, eu não estou dizendo que você tem que viver na miséria. Mas a gente tem que parar de enaltecer os que são ricos. Aqueles que têm uma quantidade absurda de dinheiro. Sabe? Deixando claro, toda a concentração de riqueza na realidade da escassez é iníqua, é pecado. Não sou eu que estou falando isso, não. São Tomás de Aquino. Tá? Né? Entendem isso? Nós temos estruturas na sociedade que são tão injustas que são pecado e, portanto, são um pecado social. Okay? Não é teologia da libertação, não. Penitência e reconciliação, exortação apostólica pós-sinodal do Papa São João Paulo II. Entende? A concentração ela é necessariamente errada. Enquanto existir pobres no mundo, Deus será parceiro dos pobres. É como a gente fala por aí, né? Acho que é o Cirineu Cano, na música Pai Nosso, dos Mártires, ele fala alguma coisa parecida com isso. Depois eu vou ler e vou colocar aqui. Sabe, a gente tem que entender que nós que seguimos Jesus deveríamos estar buscando um mundo com justiça social. Um mundo onde as pessoas, antes de tudo, tivessem as condições essenciais de vida. Eu estou falando das mínimas, não estou falando de condição de sobrevivência. Estou falando de condições de vida.
aquilo que é necessário para que uma pessoa viva confortavelmente, inclusive na velhice. Bernardo, mas isso aí é complicado porque vai gastar dinheiro? Não estou gastando dinheiro, eu estou exercendo justiça. E cada vez mais é essencial que a gente exerça justiça. Por quê? Porque eu sou bonitinho? Claro que não. Porque a paz é fruto da justiça, diz Isaías. Porque esse é o pedido de Deus ao mundo. Isso é o que Jesus nos ensinou. E isso é o que eu chamo vocês a fazer. Se Deus prefere os pobres, vamos nós também preferir os pobres. Amém? Vamos ver a hora. Hoje eu falei pouco, 19h56. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã tem mais reflexão, né? Estamos aí levando as coisas, tocando para frente, esperando que as coisas vão se resolvendo, tá? Vou me despedir hoje deixando a minha bênção, tá? E marcando o encontro com vocês amanhã, às 19h30. Opa! Chegou alguém aqui, Dr. Léo Duarte. Ô, Léo, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Léo, você chegou na hora da bênção. Fica aí para a bênção e amanhã, às 19h30, vem para ouvir uma live inteira, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.